Paz para quem é de paz. Alegria para quem é de alegria. Amor para quem é de amor. E sorte para quem acredita nela. Está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast Eu Sou do Reino. E é assim que nós começamos então com alegria. Hoje eu tenho dois participantes comigo, dois convidados maravilhosos, entendedores da palavra. Hoje eu tenho comigo diretamente da capital paulista, de São Paulo capital, eu tenho comigo a profetisa Rejane Rocha. Profetisa, seja bem-vinda. Muito obrigada, Suzana de Paiva, muito obrigada pelo convite. E hoje aqui no podcast vai ser maravilhoso, temos ensinamentos profundos para todos vocês. Que coisa linda, graças a Deus, né? Agradeço mais uma vez a sua participação, que é de grande importância no nosso podcast. Eu tenho hoje convidado especial, pela primeira vez comigo, o bispo da Igreja Reino dos Céus, ele, Gilberto Gomes, diretamente de Goiânia, Goiás. Seja bem-vindo, bispo! Muito obrigado, Suzana de Paiva. É um prazer enorme estar com vocês neste programa, nesse podcast que está, a cada dia que passa, chamando mais a atenção das pessoas. É muito bom estar aqui com todos vocês e com a nossa bispa profetisa Rejane Rocha. Que coisa boa, graças a Deus. É importante, né, trazer um ensinamento para que todos quantos nos acompanham possam receber, se alimentar de tudo isso e assim ter uma vida melhor. Nós vamos então já na abertura do nosso podcast, já com as perguntas. Eu tenho aqui comigo então o bispo Gilberto Gomes, conhecedor da palavra, mestre na palavra de Deus, de ensinamento profundo que ele traz no dia a dia para a igreja. Bispo Gilberto Gomes, diga para mim, quem é o senhor no mundo espiritual? Qual a sua definição? Como o senhor se define no mundo espiritual? Olha, eu me defino no mundo espiritual como uma pessoa de fé e que aprendeu a duras lições o valor de ser fiel a Deus e de estar no reino dos céus. Eu estou na Igreja Reino dos Céus desde a minha infância, graças à dedicação da minha mãe, do carinho que ela sempre teve com a casa de Deus, de buscar pela graça, pelo milagre. Quando ela foi na Capela da Bênção da Pampulha, lá no começo, se tornou uma das primeiras diaconisas da obra. E foi tudo maravilhoso de ver a gente crescendo na obra, crescendo na casa do Pai e aprendendo o quanto é importante servir, o quanto é importante entender esse papel essencial que é estar no reino dos céus. E graças a Deus eu tive essa alegria de poder estar desde o início junto com o meu apóstolo. A minha adolescência já não foi tanto assim saborosa, não, porque eu cheguei num período da vida onde eu falei assim, acho que eu vou trilhar outro caminho, porque fui dar ouvido a quem realmente não gostava de mim, diziam que gostavam, mas não gostavam de mim. E quando eu fiz isso, eu conheci o mundo, conheci tudo de ruim que você pode imaginar. E foi aí que eu lembrei. É mesmo? Oxe! Eu estava dentro do reino, experimentando toda a alegria, toda a paz, toda a força e toda a bênção que eu desfrutava de estar vivendo o reino dos céus. Mas fui dar ouvido a quem não merece. E acabei perdendo tudo aquilo que um dia eu tinha sido construído. Mas foi graças à fé da minha mãe, à busca de valorosos companheiros,
que me mostraram o caminho, mostraram o quanto eu havia perdido, e eu vi a minha situação e vi que eu precisava voltar. E voltei, graças a Deus, em tempo, consertando a minha vida com Deus, começando tudo do zero, buscando e subindo degrau por degrau, conquistando novamente a confiança de Deus, a confiança do céu, a confiança do apóstolo, e iniciando um processo onde, junto com o apóstolo, a gente foi abrindo obras. Graças a Deus, a alegria que eu sempre tive de estar na linha de frente e abrir obras em Uberaba, Uberlândia, Juiz de Fora, Ribeirão Preto, estado de São Paulo, a igreja de São Paulo, e poder estar no início, sempre na linha de frente. E assim, nunca parei de lutar, nunca parei de acreditar, mesmo quando houve uma situação onde a medicina deixou claro para mim que eu estava já condenado à morte. E foi nessa época que, quando todo mundo, eu já tinha feito todo tipo de oração, o pessoal fez corrente, o pessoal orou por mim, me ungiu e tudo, o apóstolo falou comigo que eu estava numa situação onde Deus até estava me chamando. Mas eu falei assim, não é minha hora. Não é minha hora. Por isso que eu fiz questão de contar do início até agora. Você me perguntou quem eu sou no mundo espiritual. Eu sou uma pessoa que eu experimento e eu vivo a fé. Sei o que é o lado lá fora, sei o que é viver na fé com Deus e sei o que é ter uma condenação de morte sobre a cabeça. E sei o que é também acreditar, quando ninguém mais acredita. E eu bati o pé, finquei o pé, teimoso, falei assim, não vou perder isso não. Eu vou me levantar. E me levantei de uma situação de morte. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui trabalhando como bispo na área administrativa, na área educacional da igreja, na área literária, através dos jornais, da edição de materiais da igreja, compondo um papel onde eu sei que o Espírito de Deus tem muito ainda para me colocar nas minhas mãos, porque a cada dia, essa teimosia de fé, essa loucura de fé que eu aprendi a ter junto com o meu apóstolo, ela me coloca onde estou e me faz ver além daquilo que eu jamais vi. Então você me pergunta, quem é o bispo Gilberto no mundo espiritual? É um homem de fé. É um homem que tem uma loucura de fé intrinsecada dentro da alma, dentro do espírito. Que coisa linda, que história maravilhosa. Gente, como é bom ouvir pessoas que têm uma história de vida, uma história, um testemunho de vida para contar, para compartilhar. Isso é muito gostoso, isso edifica a fé da gente. Você que nos acompanha de casa, olha a importância de você viver tudo isso, aprender, de você curtir, de você compartilhar, para que tudo isso chegue a muitos lares, a muitas famílias, a muitas pessoas, para também mudarem de vida. É maravilhoso demais. Viver a fé, né, Bispo Gilberto? Viver a fé faz tudo de Deus acontecer na nossa vida. Olha que lindo é o seu testemunho. Está hoje aí feliz, saudável, cheio de vida, de esperança, contando aí para mim, para quem nos acompanha, contando para o mundo, né, as suas alegrias, as suas conquistas. Então é muito importante ter a sua participação. Muito obrigada e seja bem-vindo mais uma vez. Agora eu falo com a profetisa Bispa Rejane Rocha. Bispa Rejane, nós ouvimos um pouquinho do Bispo Gilberto. Quem é ele no mundo espiritual? A senhora também tem uma história de vida linda. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua história, sobre a definição de Rejane Rocha como mulher de Deus, como profetisa de Deus no mundo espiritual. Eu sou a profetisa e especialista, Suzana de Paiva, em cuidar de pessoas num atendimento espiritual. Há 28 anos que eu estou militando esta fé, ajudando pessoas, atendendo pessoas no santuário e ali dando direcionamento para a vida daquela pessoa que vem me procurar
pessoas que chegam até a mim e precisa saber o porquê de um sofrimento. Deus me preparou para isso. Deus me separou para eu poder cuidar de vidas. A começar pelo atendimento. A pessoa chega até a mim, ali contando o seu sofrimento, e seja ele na área sentimental, conjugal, financeiro, e a pessoa entra dentro do consultório e ali eu vou buscar do Espírito de Deus, porque quem revela é o Espírito, aonde é que está aquele sofrimento. São pessoas que chegam desesperadas, pessoas que vêm até a mim ali buscando uma saída, um socorro, e precisa saber da origem, porque todo sofrimento ele tem uma origem. E eu tenho me preparado a cada dia, durante todos esses anos, a cuidar de pessoas nesta área. Então, ali o Espírito usa e revela quem ele quer revelar, para eu saber onde é que está a raiz do sofrimento. Porque todo sofrimento ele tem uma origem. Então tem pessoas que ela vive buscando de Deus em oração, uma saída, busca de Deus em oração a solução do problema dela, e muitos, boa parte, saber o porquê que eu estou sofrendo. Essa é a pergunta. Por que eu estou sofrendo? A origem, né, profetisa? A origem. Por que eu não tenho sorte na vida? São várias N perguntas que as pessoas têm dentro de casa, dentro das igrejas, outras a mesmo em cima do altar, porque Deus revela para quem Ele quer revelar e a hora que Ele quer revelar. Então Deus tem me usado muito nisso para poder ajudar essas pessoas, sabe, Suzana? E são pessoas Coisa boa, que... graças a Deus. E são pessoas que vêm ali decididas também a fazer o que tem que fazer para ter essa mudança na vida delas. Que bom, né? Graças a Deus. É tão bom, né, profetisa, né, Bispo Gilberto, profetisa e Bispa Regiane Rocha, ser útil na vida das pessoas, levar a solução, né? Vocês que têm aí a graça de buscar de Deus a revelação, a origem do problema e levar a solução também pelo Espírito à vida das pessoas, através do ensinamento, através da condução espiritual, do acompanhamento, do acolhimento espiritual. Tudo isso é de grande importância na vida de uma pessoa, na vida de uma família. Nossa, graças a Deus por isso. Vamos Suzana falar... de Paiva, Oi. é uma coisa interessante. O que a gente leva na vida é o que a gente faz. Eu tenho aprendido bastante na vida que se você para de servir, para que você vai continuar vivendo? Cada um de nós tem uma finalidade, um papel que precisa desempenhar. E quando uma pessoa não desempenha esse papel, ela fica estagnada na vida. E servir hoje, como bispo, como profetisa, como um missionário, como um desbravador, como evangelista, como uma pessoa que se dedica mesmo a uma área mais administrativa, mas que está servindo. Isso agrada a Deus e traz saúde para a gente, traz saúde mental, saúde espiritual, saúde física, porque faz com que a gente venha, cada dia que passa, receber. Só recebe quem dá. Isso é que eu acho importante demais. Verdade, bispo. O senhor falou aí da saúde mental. Eu agora me lembro, né, dos ensinamentos deste livro do apóstolo Adelino de Carvalho. Mudou a cabeça, mudou tudo. Porque tudo está na mente. Tudo está na cabeça. Mudou, transformou. Então isso é muito importante mesmo. Vamos falar um pouquinho, falar em mudança, da mudança de sorte. Nós estamos nesse tempo da mudança de sorte, trazida pelo Espírito de Deus ao apóstolo Adelino de Carvalho. E nós vamos então falar um pouquinho. Bispo Gilberto, a mudança de sorte, ela se baseia na vida da rainha Esther, não é verdade? Na vida da rainha Esther. Ela estava condenada a quê? Condenada à forca.
Era a sorte dela. Qual era a sorte da rainha Esther? A sorte dela era morrer na forca. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro. Fala um pouquinho pra gente sobre essa base da rainha Esther. Até antes um pouquinho de eu falar da mudança de sorte, só porque a senhora tocou o assunto no livro, nós estamos finalizando o livro, mudou a cabeça, mudou tudo, e esse estudo acontece nas quartas-feiras, e aquele que não está participando, dá tempo de participar de um aulão especial que vai acontecer na quarta-feira que vem. Nessa próxima quarta-feira vai ter um aulão especial de revisão geral do livro, para que as pessoas possam receber um certificado do que aprenderam. Mudar a mente faz toda a diferença, porque o conhecimento faz toda a diferença. Agora, Verdade. entrando na situação de Esther, é algo que vem assim, já de algum tempo. Se a gente for analisar a história de Esther, toda a história de Esther, ela vem de uma ancestralidade divina de Deus, onde Deus escolheu o seu povo, e a escolha de Deus, ela não é escolha do diabo. As trevas, os inimigos espirituais, eles sempre andam na contramão da fé. Como nós andamos na contramão do mundo, existem também aqueles que andam na contramão da fé. E a história fala do povo amalequita. E esse povo deu origem a um homem chamado Amã, inimigo mortal dos judeus. Os amalequitas nunca gostavam do povo, nunca gostaram de Israel. Sempre se opuseram a Israel, desde que eles saíram do Egito, sempre houve uma inimizade. E isso estava já intrinsecado, agarrado nas entranhas da alma daquela nação, que sempre odiou o povo de Deus. E que, na primeira oportunidade que tiveram, foram subindo no governo da Pérsia. Ou seja, eles sabiam que se tinha uma forma de destruir o povo de Israel, era através de um governo, era através de autoridades. Mas, em contrapartida às trevas, a luz sempre está em ação na vida daqueles que são fiéis. E Esther, ela foi criada debaixo de uma lição espiritual, de um amadurecimento espiritual. Mardoqueu criou Esther crendo num Deus vivo e ensinando para ela o caminho certo que ela tinha que seguir, ensinando a hora de sacrificar, ensinando a hora de buscar, ensinando a hora de acreditar. Então Mardoqueu deu todo um preparo para ela, para o que viria. E quando chega a hora, porque o mundo espiritual, ele é assim, ele é formado por ciclos de tempos e tempos. Então existe o ciclo da batalha, ciclo do enfrentamento, do confronto, e tem o ciclo onde você vai ver o resultado. Ciclo da luta, o ciclo do resultado. Então a gente observa nisso. O ciclo da luta estava começando. O confronto estava ali, armado. Um homem poderoso chamado Amã, praticamente a segunda pessoa mais importante de todo o império, não era apenas um país, de toda uma nação. Ele manipulou o sistema de leis do país para que jogassem sorte, jogassem o pur. Pur era o que eles faziam, tipo o seguinte: vamos lançar sorte agora sobre qual lei que nós vamos ter em função de algo que vai beneficiar o nosso império. Então, ele aproveitou disso, né? Ele aproveitou da força que ele tinha. Aí o que acontece? Quando lançaram esse purim, lançou já com o propósito de exterminar toda uma nação. E providencialmente, Deus colocou Esther no local certo, na hora certa. E na vida espiritual é assim. A gente sempre é colocado com a oportunidade de estar na hora certa e no lugar certo. E quando Esther, ela viu aquela situação, ela que foi colocada no lugar de uma rainha que desobedeceu o rei e sabia muito bem que ela não poderia fazer exatamente como aquela rainha fez. Se ela desobedecesse o rei, o fim dela seria o exílio, ou se confrontasse o rei de acordo com as leis da época, ela poderia morrer. Se ela apresentasse ao rei
sem que o rei a chamasse, se o rei não desse a aprovação, ela poderia ser executada. Isso era o que os persas faziam. E isso iria acontecer com Esther. Só que ela, tomada por uma atitude de confronto, de falar o seguinte: eu estou aqui para mudar a sorte. Eu não estou aqui para ser rainha. Uma frase que ela falou, que para mim exemplifica uma atitude de uma pessoa aguerrida e que está pronta para a batalha, que fala assim: eu vou mudar minha sorte. É o seguinte: eu vou à luta, eu vou enfrentar o rei, eu vou falar com o rei. Se eu tiver que morrer, eu morro, mas eu vou. Então, quando uma pessoa ela assume essa posição, ela assume a determinação da vida dela. Ela pode mudar de azar para sorte. E essa era a missão dela, né, bispo? Bispo, essa era a missão dela. A missão dela não era ser rainha. A missão de Esther era livrar o povo dela, né? O povo dela da morte, da forca, né? Essa era a missão de Esther. E o Mardoqueu deixou bem claro para ela: se você ficar parada, se você não agir, não fica pensando que porque você é rainha, você vai ficar livre disso não, porque vai acontecer com todos nós. O decreto era simples e certo, e de acordo com a lei dos persas, não poderia ser revogado, ou seja, não havia nenhuma forma legal, não havia nenhuma forma, nenhum subterfúgio que poderia ter sido usado. Não tinha, a condenação era simples e certa. E o povo todo de Israel, o povo judeu, seria exterminado. E eu fico pensando na posição que ia acontecer naquela época, o que aconteceu durante um período onde inúmeros judeus foram chacinados. Um genocídio aconteceu, porque não tinha uma Esther. Verdade. Se eu tivesse uma Esther na época dos nazistas, na época que o nazismo tomou conta, na época que muitos foram levados para campos de concentração, se tivesse uma Esther ali que falasse assim: eu estou assumindo o meu lugar, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, eu não aceito, eu vou mudar a sorte da minha família e do meu povo. Se tivesse uma pessoa determinada ao ponto de enfrentar todo o regime autoritário e governamental da época, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial não teria acontecido. Mas Esther estava lá, na hora certa e no lugar certo. Bom, depois dessa palavra inteligente e abençoadora que nos trouxe o bispo Gilberto Gomes, com conhecimento, entendimento da palavra que ele tem, nós vamos agora também conversar na prática com a profetisa e bispa Rejane Rocha. Porque conhecer é maravilhoso. A gente aprende a gostar ainda mais da nossa fé em ação, a praticar. Porque nós queremos é o resultado. Se nós conhecemos a origem, o resultado fica mais próximo da gente, né? A mais acessível quando a gente faz a nossa parte. Bispa Rejane Rocha, nós ouvimos aí o bispo Gilberto Gomes trazendo aí com propriedade sobre a rainha Esther, né? E sabemos também nessa história que o arcanjo Gabriel, né, fez o rei acordar para o entendimento de que ele estava matando a pessoa errada. Aí chamou quem? Chamou aquele que havia preparado a forca. Porque era aquele que havia preparado a forca que iria sair na cidade, sendo homenageado. Mas aí o arcanjo Gabriel fez o rei acordar para isso, ver isso e mudar essa situação. E aí aquele que preparou a forca, que foi Amã, foi o que morreu na forca. Então vamos trazer isso para a prática. Vocês que conhecem tão bem da palavra, né, têm um entendimento tão apropriado para trazer esse ensinamento. Fala aí, ô bispa Rejane Rocha, como é isso na prática hoje, essa mudança, essa transformação da forca na vitória, da morte para a vida, através da mudança de sorte? Esther teve uma sorte muito grande, Suzana de Paiva, e a todos que nos assistem, porque ela tinha um profeta na vida dela. E esse profeta, usado por Deus, foi preparando Esther para o dia do combate, do confronto.
O dia que seria a eliminação de vez, a forca do inimigo. Por isso que o feitiço virou contra o feiticeiro. Ela se preparou para isso. E é o que eu faço dentro do santuário. A pessoa, depois de ter passado por um atendimento espiritual, ela é encaminhada a iniciar um tratamento espiritual. E esse tratamento espiritual, ele é toda semana, ele é passo a passo, e lá a pessoa vai aprender a lidar e militar com batalhas espirituais, porque boa parte das pessoas não sabem o que é batalha espiritual, como se comportar diante de uma batalha espiritual, e ela é levada para a igreja. Não se faz batalha espiritual dentro de casa, é dentro da igreja, passo a passo, com o acompanhamento do profeta. Porque quando ela vai para o tratamento, ela já passou pelo atendimento, eu já sei do que se trata, e ali vai ser passo a passo, ela vai ser acompanhada. Então ela inicia a corrente forte de batalha espiritual, que é toda sexta-feira no santuário. Tem a força poderosa de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e o arcanjo Miguel, que é o comandante do exército de Deus aqui na terra. Então, a pessoa, por exemplo, ela vai em busca de um filho que está com problemas de vício, viciado em jogo de azar, outros que estão viciados em bebida alcoólica, em prostituição. Ali ela vai, leva uma peça de roupa do filho, ou uma fotografia, e ela vai Brigas, iniciar... né? Profetiza, brigas dentro de casa, né? Contendas. Brigas dentro a pessoa de casa. fala uma coisa, a outra pessoa entende outra. Tem tantas contendas dentro de casa, na família, né? Se for pontuar, são muitas. São várias. Problemas espirituais, depressão, angústia, insônia, vazio na alma. Ansiedade. Inúmeras, Pessoas vítimas de inveja, de macumbaria, pessoas que têm rivais perigosos no local de trabalho, na empresa dela, pessoas que foram juradas de mortes, enfeitiçadas, pessoas que têm na família pessoas invejosas. Então ali ela começa a receber esse tratamento espiritual, recebe oração forte. E quando é alguém que é da família que ela está buscando, ela leva algo para representar. E ali, dentro do ensinamento, ela vai aprender a não dar ouvido a pessoas negativas. Ela vai aprender dentro da corrente que ela faz um pedido só, que ela precisa ouvir somente o profeta, e que tem o tempo, que é um processo, né? É um processo que ela vai passar de 13 semanas, uma corrente, um elo fortalece o outro, e que dentro da corrente ela vai ser preparada para ser arrancado pela raiz, aquele mal que lá no atendimento foi revelado pelo Espírito que precisa arrancar. E mal se arranca pela raiz, dá trabalho. Profetiza, olha que importante isso aí, olha que importante. Então há uma preparação. É o que vocês, pastores, profetisas, profetas à frente de um povo, está fazendo nesse tempo para dia 13, amanhã, 13 de dezembro, 13 de Adar, um dia muito forte no mundo espiritual. Amanhã, realizar um trabalho tão especial, tão forte no santuário, na vida do povo. Então essa preparação, ela vai acontecendo, ela vem acontecendo para que tudo isso aconteça na vida daquele que acreditou, que se preparou, que está na fé para acontecer, e não parar no meio do caminho, né, nessa etapa final, para conseguir, né, o resultado que almeja. A forca já está preparada no altar, as pessoas já estão orientadas a amanhã levar esse inimigo para a forca, e foi dia 13, como relata a Bíblia, 13 de dezembro, 13 de Adar. Esther, no dia 13 de dezembro, teve a vitória dela e seu povo. O nosso povo terá essa vitória amanhã, porque amanhã é o dia final. Amanhã é o dia daquele irmão que está recebendo orientação espiritual e tem um inimigo que tem afrontado ele há anos, há meses,
E aquele inimigo tem se levantado sempre no momento que aquela pessoa está para tomar posse de uma vitória, está para receber um sim de uma resposta de um trabalho ou de algo para o bem dela que precisa ser positivo aquela resposta. Então, amanhã é um dia decisivo para o nosso povo. E está marcado na Bíblia o dia 13 de Adar. E essa poderosa força está na orientação, no cumprimento da palavra e na obediência que cada pessoa que foi orientada pelo profeta, no caso, no meu santuário, as pessoas que forem orientadas por mim, amanhã eliminar de vez esse inimigo e poder depois desfrutar da festa do Purim, porque depois de uma grande luta, tem uma grande vitória, e depois da vitória é preciso comemorar. Então, tudo que é feito dentro do santuário, na corrente forte de batalha espiritual, tem resultado. Por isso que eles dizem que o santuário é uma igreja forte. E a força está na palavra, na verdade. Que o nosso apóstolo missionário Adelino de Carvalho, ele é muito cauteloso e leva com muito rigor a palavra de Deus no ensinamento da verdade. Por isso que tem resultados, o povo chega lá desesperado, recebe orientação, inicia a corrente, os testemunhos começam a pipocar dentro do santuário, porque não tem como não dar resultado se você está vivendo a verdade. Você está ali colocando ela na sua vida, doa quem doer. É para sacrificar? Sacrifique. É para orar? Que ore. É para eu poder subir ao monte? Que suba. Mas é o que está dentro da palavra de Deus. E como nós estamos no mês de dezembro, e a palavra de Deus fala sobre esta história da vida de Esther, assim será com o nosso povo. E dentro de um lar, dentro de uma casa, tem uma Esther, tem um Mardoqueu. Da mesma forma que tem pessoas na vida que tem um Ramã na vida. Aquela pessoa maquiavélica, aquela pessoa dissimulada, aquela pessoa que maquina uma forma de derrubar, de puxar seu tapete na empresa, sabe, no seu local de trabalho. Profetiza, só um detalhe, é interessante notar um detalhe, que Sim. O povo de Israel, naquele dia, cada um tinha um inimigo próprio. Não era apenas Esther que tinha um inimigo que estava com inveja, que queria tomar o que era da família de Esther. Não era apenas Amã que tinha ódio de Mardoqueu. Haviam muitos que estavam esperando chegar o dia 13 para derrotar os judeus. E isso é notado na palavra santa de Deus, em Esther, no capítulo 9, no versículo 5, que diz assim: feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, e com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Naquele dia, cada um dos judeus teve que estar preparado para os inimigos que iam atacá-los. Cada um tinha que estar na sua posição, com a espada na mão, prontos para dominar os seus inimigos, senão eles seriam dominados, como diz o início do capítulo 9. No dia 13 do 12º mês, 12º mês, como nós estamos vivendo, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus estavam contando que iriam assenhorar, se apoderar, dominar, sobrepujar os judeus, é que se assenhoraram, é que dominaram, é que sobrepujaram aqueles que os odiavam. Inclusive, enquanto Amã já tinha sido enforcado, quando Esther confrontou ele diante do rei, e ele havia sido enforcado naquele dia, foi só no dia 13 que os filhos de Amã, que ainda guardavam ódio e rancor contra Mardoqueu, que queriam tomar o que Mardoqueu tinha, foi só nesse dia que eles foram levados à forca. Ou seja, houve o momento certo da batalha. É muito importante entender este mistério profundo, esse ciclo. Como eu disse anteriormente, existe um período onde você se prepara.
que é o período que todos estávamos vivendo até o dia 13. Mas quando chega no dia do protocolo espiritual, no dia do ato profético, você tem que estar ali pronto. Você já se preparou, já se fortaleceu, já recebeu a orientação do profeta. Agora é executar, agora é cumprir, agora é agir, para que o Espírito de Deus trabalhe em seu favor e o arcanjo Miguel fique na frente para derrotar os seus inimigos. Isso é sério, né? E a Bíblia relata, Bispo Gilberto, que foram 75 mil inimigos, né? Exato. Olha para ter uma Olha noção. a quantidade. Às vezes a pessoa, ela pensa o seguinte, mas eu não tenho inimigos. E todos têm que saber, porque se não sabem, tem que saber agora, que existem inimigos espirituais. A batalha, originariamente, é espiritual, porque é aquela força das trevas que levanta o invejoso contra você, que arma cilada através de uma palavra negativa, uma palavra feiticeira de uma pessoa. É aquele espírito provocador de doença. A pessoa vive doente e não consegue descobrir por quê. Porque tem um germe, tem uma bactéria, tem um vírus provocado por uma ação espiritual diabólica, um espírito das trevas. E esses inimigos estão presentes no plano espiritual e na vida de cada pessoa que dá brecha e não percebe. É como aquela pessoa ingênua que ela entra no meio de um tiroteio e não sabe de onde a bala está vindo. O perigo é real. O mundo espiritual, ele traz essa consciência para aqueles que entendem. Por isso uma pessoa precisa da direção de um profeta. Precisa que alguém com olhos espirituais mostre para ela a visão daquilo que está acontecendo. Às vezes acontece uma discórdia dentro de casa e a pessoa não imagina. E quando ela fala uma coisa, existe uma potestade, uma força superior das trevas ali presente naquela casa ou na empresa, que muda a conversa da pessoa. E quando ela percebe, já está brigando, já está discutindo, porque a outra entendeu uma coisa completamente diferente. E cada um precisa entender que o mundo espiritual e a batalha espiritual são reais. Verdade. É só na batalha que a pessoa vence. Ficar de braços cruzados é uma fé de teoria, né? Tem um louvor do bispo Rodrigo que fala que de braços cruzados toda a fé é teoria. Ficar só clamando, buscando em casa, de braços cruzados, esperando as coisas acontecer, não vai acontecer. Esther não tinha o direito de ficar de braços cruzados, ela tinha que ir para o ataque, ela tinha que seguir a orientação do profeta, porque é isso que faz a diferença. Tem que fazer, né, profeta na vida de uma profetisa? pessoa faz toda a diferença na vida de um Tem cristão. que fazer o que tiver que ser feito, é verdade. Fazer o que tem que Verdade. ser feito. E não é fazer o que você acha que está certo, o que você sente que tem razão. É o que está na palavra. A forca está preparada no altar. Amanhã vai ser a degola de muitos inimigos. Muitos inimigos. Ah, bispa, mas dá tempo de procurar a senhora? Dá. Dá tempo de procurar sim. O que não dá tempo é você aceitar mais um ano que vem, que está aí nós quase às portas do novo ano, e levar esse inimigo para a sua vida. E todo mundo sabe, ô bispo Gilberto, que tem inimigo dentro da casa, ele só não sabe identificar quem ou onde está, mas sabe que tem, porque tudo dá sinal. E por Olha, um isso detalhe- precisa do As vozes- profeta. As Um vozes... detalhe interessante, Um aspecto de que Amã, ele estava infiltrado dentro do palácio como uma pessoa de autoridade e que ninguém desconfiava nada dele. E quando ele manipulou o rei para criar uma lei para acabar com o povo de Deus, ele foi secretamente preparando a forca para Mardoqueu. E ninguém sabia do perigo que estava ali, a não ser Mardoqueu, que estava vendo claramente a ação do inimigo. E mandou avisar Esther. O rei não sabia. Infelizmente, existem pessoas que são lobos vestidos de ovelhas, que vêm com lisonjas, com palavras afáveis, e levam as pessoas à destruição. São
como alguns pastores de igrejas fracas, que eles querem agradar a pessoa, dizendo que não há perigo nenhum, que não, nada vai acontecer, Deus está com você, Deus te protege, não precisa orar, não precisa sacrificar, não precisa devolver o dízimo, não precisa receber a Santa Ceia, porque você já é de Jesus, e o que está passando aqui na terra você tem que aceitar, é o sofrimento, é o inimigo, você tem que orar para poder ir para o céu logo, porque só no céu que você vai ser feliz. E estes pastores e estas pessoas manipuladoras, falsas, que enganam, que vêm com lisonjas, são um perigo mortal. Esses inimigos, que eles escondem a verdade das pessoas, eles têm provocado a ruína de muita gente. Por isso, você vê nas igrejas fracas, tantas pessoas são derrotadas, são pessoas que oram, não acontece nada. São pessoas que vivem numa miséria constante porque elas acreditam que devem viver na miséria. E se hoje cada um não for alertado para o perigo que enfrenta e para a necessidade do conserto de sua vida com Deus, do sacrifício que precisa fazer, da sua ação correta dentro do mundo espiritual, porque na vida espiritual não existe atalhos. Inclusive, esse é um tema do livro da nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho, um livro que vai ser lançado agora, vai chegar às mãos de cada pessoa, e em janeiro vamos começar um curso forte sobre a ciência da fé, o milagre e o processo. E tudo isso vai mostrando, vai revelando a verdade para cada pessoa, para ela compreender o perigo que ela enfrenta e as atitudes fortes que ela precisa tomar. Os covardes não herdarão o reino dos céus, né, Bispo Gilberto? A covardia da fé é montar em fábulas, somente em conhecimento, em teoria, que muitas das vezes não é o conhecimento com a revelação, e acabam sendo covardes na fé, esperando as coisas acontecerem. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Mas é preciso canalizar a sua fé no altar. E para isso é preciso você estar de corpo presente quando você quer ter solução do problema. A gente aprendeu que quando a pessoa não quer receber nada, ela fica pedindo oração, né? Ora aqui, pede oração lá. Quando ela quer resolver, ela vai para a prática, ela bota o pé no caminho, segue a orientação, é dentro do santuário, diante do altar. É diante do altar. Da mesma forma que levamos o inimigo para o altar, para a forca, assim também é o conserto que nós fazemos com Deus, é no altar. Porque a casa de Deus é a igreja, e Deus está no altar, ali para receber do irmão, do homem, da mulher, daquela pessoa pecadora, o pedido de perdão, o conserto dela, a conversão dela a Jesus, para que Deus mude a vida dela, porque quem tem o poder de fazer isso é Deus. Agora eu tenho a cura, eu tenho a saúde, eu tenho a paz, eu tenho alegria, eu tenho caminho para você seguir, eu tenho a direção de Deus para você seguir e ter a solução do seu problema. O que não dá é para você ficar assistindo o inimigo fazer arruaça, destruição total dentro da sua casa, na sua vida, na vida de quem você ama, e não fazer nada. Aí não dá, né, Suzana de Paiva? Ficar de braço cruzado. É o que está no capítulo 9 do livro do nosso apóstolo, que o lugar de sacrifício é no altar. É no altar que gera toda uma energia poderosa, maior do que qualquer bomba atômica. Uma energia que reverbera no mundo espiritual, porque ali foi depositado o sacrifício. Foi no altar que Elias, depois de ter preparado e consertado o altar do Senhor que estava quebrado, apresentou sobre o altar o sacrifício e o fogo do céu desceu. Foi no altar que Abraão apresentou o sacrifício dele, Isaque. Abraão, ele sempre foi muito abençoado por Deus por obedecer o que Deus havia lhe mandado, sempre havia lhe orientado. Mas uma coisa interessante, a confirmação da promessa que Deus havia feito a ele, de que ele seria um pai de uma grande nação, a bênção
que se tornou materializada, foi confirmada. A promessa foi confirmada quando ele obedeceu a Deus e colocou o Isaac no altar. Aquele dia foi confirmada a promessa. Que a promessa, ela existe na sua vida, mas cada um tem que confirmar. Foi como aconteceu com um jovem, que eu tenho alegria de falar sobre ele. Porque quando ele me encontrou, ele todos os dias, ele entrava em contato comigo, me ligava, falava comigo no santuário acerca da vida sentimental dele. Ele era um rapaz constantemente atacado por forças espirituais que atingiam justamente a vida sentimental. Ele não conseguia ser feliz com ninguém. Ele encontrava uma pessoa, as confusões começavam, depois procurou outra pessoa e nada dava certo. Só que ele aprendeu, ele sabe agora, está ouvindo? Ele sabe o que eu ensinei para ele, falei para ele sacrificar no altar, para ele acreditar, porque no altar o resultado viria. Porque quando há sacrifício, há milagre. Quando há sacrifício, há milagre. Quando há sacrifício, há milagre. E houve milagre na vida dele. Ele encontrou a pessoa certa, hoje tem uma filha linda, e ele que inclusive não cantava, não tinha nem voz para cantar, está ficando cada vez mais afinado, e a voz bonita, e a música que ele canta está alegrando a todos ao seu redor, que é o nosso querido Eduardo Guimarães, da cidade de Aparecida de Goiânia, do estado de Goiás, que é a nova revelação na música do Reino dos Céus. E isso porque ele entendeu o processo, entendeu o que tinha que fazer, creu na força da fé e o resultado veio. É maravilhoso mesmo, maravilhoso ver pessoas assim vencendo. Os nossos inimigos têm que ver, né, Bispo Gilberto e Bispa Regiane Rocha, os nossos inimigos têm que ver nós vencermos. Eles têm que ver a nossa vitória. O que aconteceu com a rainha Esther foi isso. Ela estava condenada à forca, condenada à morte, ela e o povo dela. E isso virou, isso transformou. Quem saiu na carruagem para ser homenageado foi rainha Esther e o povo dela, o povo que ela representou. Então a coragem, a parte da pessoa feita no altar, feita diante de Deus, essa determinação, né? É isso que traz o resultado. E é aí que os nossos inimigos vê a resposta de Deus. A resposta está exatamente na prática da nossa fé. E amanhã, dia 13, é o dia que cada um vai selar a prática da fé no altar. Isso é muito forte, muito especial, não é verdade? Essa força de amanhã vai ser a declaração que você vai declarar no mundo espiritual, porque a batalha é no mundo espiritual. Os inimigos que vão para a forca são inimigos espirituais. Né? É verdade. Então amanhã é o fim deles. Acabou. Nunca mais este irmão, essa irmã vai ver esse inimigo, porque eles vão ser degolados. Degolados. Está na palavra de Deus. E aqueles que creem verão a glória de Deus. Isso é muito forte. Outra coisa importante, profetiza, que eu vejo, né, que eu entendo, não tanto quanto vocês, mas é importante pontuar aqui, é que aqueles, né, que nós que lutamos durante todo esse tempo, não pode parar na chegada, porque a chegada é o ponto final, é onde a forca vai pegar os inimigos. Né? Então amanhã é o dia que todos que lutaram durante todo esse processo, durante todo esse tempo, amanhã tenha essa convicção, essa determinação para chegar e colocar o inimigo na forca. A Bíblia relata dia 13, né, Suzana de Paiva? Não é 14 nem 15, é 13. Só tem um 13 verdade. No ano, no mês de dezembro. Verdade. Né? É forte. Verdade. Amanhã nós vamos comemorar. Uma coisa, antes da senhora concluir o pensamento. Que tem pessoas que acham que vão vencer no grito. Que vão vencer forçando a Deus com as suas palavras, dizendo assim, não, vai dar certo. Não, eu vou vencer, eu vou vencer. Não é por aí. Não é no grito. Não é na força.
é na sabedoria da obediência e do discernimento do Espírito de Deus. Que bacana, é verdade. Tem a celebração, né, bispo? A celebração depois de toda a luta, a celebração da vitória. Isso é maravilhoso. Nós vamos falar sobre isso no nosso próximo podcast, que vai ser realmente também muito importante, muito forte. E olha como é bom a gente aprender na prática. Porque o vencedor é quem chega em primeiro lugar. Esse é o vencedor. Mesmo que ele Esse estiver é em o que último, ganhou. né? O segundo lugar é o primeiro perdedor. Na verdade, se for classificar assim, você tem que chegar em primeiro. Você tem que chegar à frente. Não parar para contar história antes de você concluir. Para você não dar sorte para o inimigo, né? Não dar oportunidade para ele. Não dar tempo para ele. Não, você faz primeiro tudo o que tiver que ser feito para que a sua sorte seja mudada, a sua sorte seja transformada. E aí sim, nós teremos um 2025 maravilhoso, porque os inimigos nossos, do povo de Deus, que está nessa fé de levar o inimigo para a forca, esses inimigos, eles não vão para 2025, eles não vão acompanhar o povo de Deus, nos acompanhar para o próximo ano. Então aqui nós estamos encerrando o nosso podcast, mas antes eu quero aqui deixar para o bispo Gilberto Gomes o meu abraço, o meu carinho e a oportunidade dele agora de fazer as considerações finais dele. Suzana de Paiva, foi uma alegria muito grande estar aqui com você, com a nossa profetisa Rejane Rocha, poder falar de um assunto tão forte sobre a mudança de sorte. E graças a Deus eu quero agradecer, em especial, a vida do nosso apóstolo Adelino de Carvalho, porque eu tenho a alegria de dizer que eu passei por essa faculdade. Mais do que qualquer outro curso ou formação que eu tenha tido, seja de teologia, seja de análise de sistemas, seja de docência universitária para poder ministrar aulas, seja qualquer outra formação que eu tenha, essa formação me deu hoje a capacidade de poder ensinar e orientar as pessoas. E quero agradecer a Deus, porque graças a esse conhecimento revelado, nós realizamos um trabalho de capelania ajudando as pessoas, inclusive agora em 2025, já vai ter a confirmação de algumas leis no âmbito federal e estadual, em alguns estados que a gente está mobilizando, que graças a Deus nós temos também a administração política dentro da igreja, onde a gente comanda os políticos que nós elegemos e que orientamos a ele como eles vão nos ajudar na igreja, porque cada um que foi eleito por nossos irmãos, eles defendem a causa do reino dos céus e defendem a proclamação do evangelho. E a gente está coordenando tudo isso, porque agora em 2025 vamos ter muitas aulas de capelania e instruções para todos os capelões e aqueles que querem ser. E também vamos ter muito aprendizado que vai acontecer através dos cursos de quarta-feira. Quem não está participando do curso de quarta-feira tem que participar. Não vou dizer, não convido ninguém a participar desse curso, porque é algo necessário. Assim como a educação de uma criança é extremamente necessária, o curso de quarta-feira, ele dá maturidade espiritual. E agradeço também a vida do nosso bispo Wellington Ribeiro, que vai formar no estado de Goiás, junto com todos nós bispos, profetas e profetisas, este grande ato profético do dia 13. E deixo para passar aqui, para quem é de Goiânia, para quem está assistindo hoje esse podcast e não sabe como fazer esse protocolo espiritual, como colocar o inimigo na forca, procure o Santuário Sede de Goiânia, a nossa bispa Kátia Ribeiro. Ela vai estar lá, nós estaremos juntos e vamos formar essa grande força espiritual. O Santuário Sede de Goiânia fica na rua 59, número 105, no centro de Goiânia. E você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp 62992010719. E eu vou te encaminhar, te orientar direitinho como fazer o ato profético, como te passar a visão do que vai acontecer nesse dia 13. Porque agora é a hora de mudança de sorte, é hora de mudança de vida. Muito obrigado, profetisa Rejane Rocha, muito obrigado, Suzana de Paiva, por esse momento tão maravilhoso que nós passamos juntos aqui. Esse momento tão forte
aqui nesse podcast. Deus abençoe. Muita paz e luz. Nossa, que gracinha. Obrigada. Deus abençoa muito a vida do senhor, Bispo Gilberto Gomes, de toda a sua família, o seu trabalho, o seu ministério. E para mim foi de grande importância o seu conhecimento. Eu trago para a gente aqui, ajudou muito, tenho certeza, os nossos amigos, os nossos irmãos de fé, aqueles que nos acompanham de casa. Com certeza contribuiu muito a sua experiência, o seu testemunho, a sua palavra, os seus ensinamentos com propriedade. Muito obrigada. Profetisa Rejane Rocha, suas considerações finais. Desde já, muito obrigada também pela sua disposição, sempre me atender o meu convite para participar comigo do podcast. Obrigada, Suzana de Paiva, obrigada, Bispo Gilberto. Foi muito bom estar com o senhor aqui pela primeira vez. E eu me encontro na Avenida Rangel Pestana, número 2428, no Brás, próximo à Previdência Social. Amanhã eu estarei no santuário. Eu tenho o maior prazer em poder te ajudar. E quando eu pego uma causa de uma situação de uma pessoa, eu vou até o fim, com ela até ela dar o testemunho. Então você que está me assistindo e precisa de ajuda, eu vou te ajudar. Me procure. Meu WhatsApp é o 31 97509 2670. 31 é o DDD 97509 2670. Amanhã no Santuário dos Milagres eu estarei às 7 da manhã, 10 da manhã, 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Ainda dá tempo de você me procurar e não levar para 2025 aquilo que te fez sofrer este ano. Não, leve não. Dá tempo ainda de você colocar um ponto final no seu sofrimento e eu vou te ajudar. Um abraço, profetisa Rejane Rocha, bispa também da Igreja Reino dos Céus. Obrigada pelo carinho mais uma vez. E agora eu deixo o meu abraço e o meu carinho a todos os videomake, né? Com o bispo Gilberto Gomes, esteve Júnior Venâncio. O meu abraço e o meu carinho para você, Júnior. Também com a profetisa Rejane Rocha, esteve o William. Um abraço com muito carinho. Obrigada aí também, né, pela contribuição. E comigo aqui nos estúdios esteve comigo o Ronan Marques Júnior. Um abraço com muito carinho, meu videomake. Obrigada aí pelo carinho e pelo seu trabalho também. Parabéns. É muito bom, né, a gente fazer parte dessa equipe linda que leva toda quinta-feira às 20 horas para você que nos acompanha de casa um novo episódio do podcast Eu Sou do Reino. Um abraço com carinho, obrigada pela companhia e também pela participação. Até o nosso próximo podcast.